podcast. E aí, Léo? Nosso é um podcast, mais um episódio, graças a Deus. Hoje nós temos um convidado aqui de peso, né? Peso. Pastor Rodrigo, da Igreja Lagoinha. E aí, pastor, tá bom? Beleza, bem demais, ainda mais na casa de Deus, né? Betel. Exatamente. Esse, pegou a visão. Pegou a visão. Não é quando pega a visão. De cara, assim, essa que é a ideia. Casa de Deus. Tava falando com você mais cedo sobre a questão da gente unir as pessoas, por isso o nome. Casa de Deus. Casa de Deus. Não tem um lugar melhor pra Sugestivo, gente, né? Isso. Pra gente caminhar junto, né? Desenvolver relacionamento, do que não tem um outro lugar que não seja a casa de Deus. Então, por isso a ideia do podcast. Seja bem-vindo aí, pastor. Vamos trocar uma ideia. Obrigado, top, vamos lá. Conhecer um pouco da sua história. Como é que foi aí essa... A gente estava falando de Uberaba mesmo, né? Então Sim. já tem toda uma trajetória aqui na cidade. E como foi esses primórdios aí? Como é que foi conversão? Qual igreja, ministério? Como é que aconteceu isso? Cara, é muita história, né? Eu nasci aqui, sou nascido e criado em Uberaba, aqui na cidade. Cidade que eu tenho toda a minha história aqui. Então, nunca morei fora, só viajando mesmo, passeando. E aqui, desde sempre, eu conheci meus amigos, vivi escola e tal, só que eu não conhecia Jesus. Não tinha ninguém na minha família. Conheci muita gente, mas Jesus ainda não tinha chegado. Meus 18 anos que eu fui conhecer o Evangelho. Não conhecia nada da minha família, pai, mãe, não tinha ninguém da igreja. E tive uma infância muito conturbada, assim. Meu pai tinha um problema com álcool, ele era alcoólatra. Então separou da minha mãe muito cedo. Quando eu tinha 8 anos, eles se separaram, que foi um baque muito forte. Eu morava nessa época no Maringá, você conhece Maringá? Lá embaixo, lá. Eu morava lá no Maringá. E com 13 anos ele faleceu. Quando eu tinha 13 anos, ele aí se entregou pro álcool mesmo, né? Quando eu tinha 13 anos ele faleceu. Então eu cresci praticamente sem a referência paterna, né? Sem essa figura para dar direção, para apontar destino. E eu tinha ali minha mãe e minha irmã. Então era uma casa que tinha 2 mulheres e eu. A gente cresceu assim. Até que quando eu tinha uns 14 anos, nós nos mudamos pro 2000, por Residencial 2000. E não tinha nada lá. Você lembra como é que era? Vocês são daqui de Uberaba? Não, ele é do Maranhão e eu sou do Amapá. Mas vocês conhecem o bairro? Conheço. Assim, o início dele não, mas eu conheço umas pessoas que moram lá desde a infância. Não, eu acho que eu peguei, mano, um pouco do 2000. Eu tenho uma leve lembrança, assim, de estar no 2000. Na minha cabeça diz que não tinha asfalto. Não tinha, exatamente. Então não é tinha lá nada. mesmo, é terra lá, vermelha. É lá. A polícia não entrava lá. A igreja entrava, né? Enfermeiro, médico entrava, mas polícia não entrava. E eu mudei pra lá nessa época. Não tinha. Minha mãe ganhou um terreno, fui morar com a minha avó lá no 2000. Minha mãe tinha ganhado um terreno lá. E nós fomos pra lá, morar com a minha avó. Tinha 14 anos e era muito difícil. Ali não tinha acesso, não tinha aquele viaduto que tem lá hoje. E eu fui estudando e crescendo ali. No meio das drogas, muita droga, muita coisa errada. Mas eu sempre, dentro de mim, eu tinha uma chama que eu tinha que ser alguém, fazer alguma coisa, eu tinha que estudar, mas eu não tinha Jesus, eu não conhecia Jesus ainda. Não conhecia Jesus. Não conhecia. E eu tinha um buraco dentro de mim que eu não preenchia com nada. Então eu saía muito, minha mãe, coitada, a mãe hoje ela fala, meu filho, você não sai da igreja por nada nessa vida, porque era muito conturbado mesmo, saía na sexta-feira, não voltava, ficava 10 dias fora, 15 dias fora, ia pra carnaval em outra cidade com 14, 13 anos de idade, eu já saí, então era uma vida muito difícil mesmo. Até que quando eu fiz 18 anos, eu conheci Jesus. Vamos falar sobre esse momento? É bem bacana, assim. Bacana e também traumático com um amigo meu que me ajudou nesse processo. A gente era amigo de infância mesmo, de novinho. E saía muito, ia pra muitas festas e tal. E ele conheceu Jesus, cara. Um tio dele levou ele na igreja. Isso, no caso, o seu melhor amigo. Meu melhor amigo, ele chama Robson. Levou ele na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, que o pastor é o pastor César, não sei se vocês conhecem ele. Conheço sim. Pessoa excelente. Hoje, se não me engano, ele fica ali no bairro Laranjeiras, No né? Laranjeiras, lá é a sede da Madureira. E foi ali que eu aprendi a base, tudo que eu sei ali. Homem de Deus que me ajudou demais, demais. Não só a mim, quanto a minha família também. E ele converteu, né? Só que eu não, nessa época tinha congregações. No bairro de Lourdes tinha uma. Ele tinha quantos anos nessa época? O pastor César ou o Robson? Não, o Robson. Meu amigo? Cara, eu tinha 18, ele tinha 19. Ele tinha Ele era um ano mais velho. E ele converteu
foi no tio dele, levou na igreja, começou aí, grupo de jovens, envolveu, e eu na festa, ele me chamava pra ir, eu nunca ia. Aí, um dia ele me chamou, cara, eu falei assim, Robson, eu vou te falar um negócio, eu não vou não, e tem uma festa, era um tal de um botecão que chamava lá no universitário, ele tem uma festa aqui, eu comprei o meu convite, comprei o seu, e o que você consumir lá dentro eu vou pagar, ida, volta, só vamos. Ele, nossa, cara, eu tenho um conto de jovens pra ir, nós vamos cantar lá. Eu falei, não, vamos, e ele foi nessa festa comigo. Deixou a igreja, deixou tudo e foi, né? A boa influência que eu era. Eu tava pensando a influência nisso. reversa, né? Eu tava pensando assim, como é difícil a gente encontrar no nosso meio, na igreja, alguém que nos impulsione, né? Pra fé. Tipo assim, lembra que a gente conversou? Poxa vida, eu acredito no seu ministério, eu vou te ajudar, vou te empurrar. E no mundo, parece que o mal... Vem de caminhão, né? Patrocina, assim, de mato, monte, né? Tudo, pra todo lado que tu tem alguém te dizendo assim, olha, tem um negócio aqui, um negócio bacana pra você. É sempre Desse assim, jeito, sempre vai aparecendo. Desse Pastor, jeito. tem quantos anos? Eu tenho, na verdade, eu faço 35 hoje. Hoje é aniversário. Parabéns pra você. Hoje, cara. Olha que privilégio. Mas como assim? Foi combinado isso? Nada, cara. Deixa eu ver. Obrigado, Felipe. Parabéns. E o pessoal tá lá, assim, ó, dentro de casa, no escuro, esperando ele. 35 hoje, cara. Sou de 89. Olha, Estou fazendo 35 anos, dia 11 de janeiro. E aí a única data que a gente tinha também. Falei, cara, eu vou lá no dia do meu aniversário. Pronto. Projeto bacana, os meninos estão lá e vambora. Glória a É isso Deus. aí. Isso é bom demais. É um sinal. Muito bom. E aí, ele foi na festa. Chegou lá, a gente dançando e bebendo. Nunca fui de usar droga, assim, não. Coisa mais leve, lança-perfume, essas coisas assim, mas eu nunca usei droga, nunca quis. E eu tava nessa festa, de repente saiu uma briga generalizada, chute, soco, e o Robson sumiu. Aí eu procurei, cara, eu olho, ele tá no chão, todo ensanguentado, e eu falo, cara, que é isso? Aí eu fui pro banheiro ali com ele, troquei de camisa com ele, pra não reconhecer, eu falei, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu não sei. Eu tava ali, tava dançando, e de repente surgiu um... Eu apanhei, desmaiei e acordei no chão. Eu falei, cara, que loucura, vambora. Machucado? Machucado, todo ensanguentado. Meu Deus. Cara ralado, eu falei, vambora daqui. Vambora. Aí a gente foi embora. E eu lembro que direitinho, a gente foi de táxi. Quando chegou lá na casa dele, chegando na casa dele, eu falei, cara, eu tenho uma dívida com você. Você me chama e eu nunca vou na igreja. Isso era domingo. Eu falei, quarta-feira eu vou na igreja. Aí era culto do Círculo da Oração. O melhor culto pra você se converter. Melhor. Círculo da Oração, no bairro de Lourdes, na Rua das Glicínias. Só senhorzinho. Esse assim. é o culto que você, além de aceitar Jesus, você já recebe o dom. Já recebe o dom. E a revelação ainda. Não, foi muito louco esse dia. Aí, Era um salãozinho pequeno. E um monte de senhorzinhos, os irmãos, né? Os anciãos da igreja. E eu lembro que eu cheguei, mas cheguei de coração aberto. Fui de coração aberto mesmo. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. As coisas não estão acontecendo, tem um buraco. E assim, muita tristeza, muita angústia. Depois da morte do meu pai, eu passei um tempo muito difícil, assim, de angústia mesmo. Nunca fui diagnosticado com depressão e nada, mas eu tenho certeza que era. Um vazio, né? Eu tenho certeza que era. Era aquilo lá. Ele me fez muita falta, sabe? Muita falta mesmo. E depois eu fui descobrir que ele aceitou Jesus antes de mim. Entregou a vida para Jesus antes de mim. Né? Teu pai. Na UTI. Olha que cara, coisa bonita. foi uma loucura. Vou contar sobre isso um pouquinho mais pra frente, se a gente der tempo, né? E aí eu fui, cara, cheguei na igreja, o irmão pregou, contou o testemunho dele, um acidente dele e tal, pregou a palavra, contou o testemunho e fez o apelo. Cara, nesse dia eu levantei a mão, com a maior sinceridade que eu tinha, levantei a mão, entreguei minha vida pra Jesus. Às vezes a gente até critica, né? Isso foi em 2007. 2007, cara. 2007, eu tinha 18 anos. Foi dia 23 de abril de 2007. Cara, naquele dia uma chama começou a acendeu dentro de mim. Eu falei, cara, que legal. E só os vovozinhos lá, não conhecia ninguém. E comecei a frequentar a igreja. Eu lembro que era dia 23 de abril. Então a ceia na Assembleia de Deus, acho que era no segundo sábado do mês. Alguma coisa assim. Então já era próximo da ceia. E o Robson falou assim, vai ter a Santa Ceia na igreja. Vai ter a Santa Ceia na igreja. Você vai? Eu achava. Eu falei, vambora, Santa Ceia na igreja.
né? Deve ter uma mesa com um monte de comida, refrigerante e tal, vambora. E eu fui com sinceridade, eu achava que era assim. Cheguei lá, era um pãozinho, um peditinho, um pouco de suco de uva, e eu nem podia comer, porque eu não era batizado. Ficou com fome ainda. Ficou sendo à vontade, nossa. Foi, eu não tive, porque não tinha uma explicação de nada, e eu fiquei assim. Não tinha entendimento, né, ainda. Mas eu apaixonei por Jesus de um jeito. Comecei a entender o evangelho. Comprei uma Bíblia, eu li a Bíblia o dia inteiro. Minha mãe ficava louca. Falava assim, esse menino vai ficar doido. Enquanto uns falavam assim, isso é 4 meses. Lembro um dia que eu fui, depois de ir na igreja, eu fui num show com a minha irmã na exposição. Aí, foi na exposição, ou foi um show lá. Ela falou assim, você realmente vai pra igreja mesmo? No meio daquela muvuca, né? Olha isso aqui. Eu lembrei de Mateus 4, né? Tentação de Jesus. Olha isso aqui, você vai deixar isso aqui? Eu falei, não, eu não vou ficar aqui não. Eu vou pra igreja mesmo. E firmei, quando foi em julho, mês de julho, dia 1º de julho, eu batizei. Já quis batizar, assim, muito rápido. Porque não teve um batismo mais próximo, eu tinha batizado, né? O Espírito Santo já estava fazendo a obra ali, já tava, de um jeito que não tinha como voltar atrás. E era assim, muitas palavras proféticas, muita revelação, eu não entendia nada. Mas eu via os irmãos orando em línguas ali, cara, cheio do Espírito Santo. Eu falava, eu quero isso aí. Só isso vai preencher o que eu tô precisando, vazio, que tem um buraco que tem aqui dentro. E assim eu comecei a caminhar. Eu tinha uma pastora na época, né? Era uma missionária, uma Valéria, esposa do pastor Evaldo, que eram meus pastores locais. Eu lembro dela me falar, olha, era num segundo culto de ceia. Isso já era em junho. Ela falou, olha, Deus tem um presente pra você nesse culto de ceia. E eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Muito mesmo. E eu cheguei... Era seu desejo. Eu cheguei no culto de ceia, eu recebi o batismo com o Espírito Santo lá, antes de ser batizado nas águas. Então foi sobrenatural, as coisas foram acontecendo assim. Isso aí já tinha quanto tempo, mais ou menos, que tinha aceitado Jesus? Cara, tinha um mês. Um mês? Um mês eu recebi, 1 mês e meio, mais ou menos, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, né? Falar em línguas, né? Porque tem várias evidências, maior oração em línguas. Mas eu recebi ali, foi nesse culto de ceia, e foi muito legal, porque foi eu, o Robson e o irmão dele. Então a gente era 3. E os 3, na hora ali final do culto, aquela ministração, eram os irmãos Trimilique ali, né? Orando em línguas e tremendo, né? Muito massa, muito legal. Só Jesus mesmo pode fazer uma obra como essa, né? E o Robson, por onde que ele anda hoje? Cara, o Robson casou, ele mora hoje acho que no Mato Grosso, ou no Sul. Ele trabalha com logística, então ele fica mudando de centro logístico. Na JBS. Tava aqui no Uberaba esses dias, hoje ele tá pra lá. Mas com família também, né? Ama Jesus também. E olha só, toda aquela história, ele precisou apanhar. Tu precisou ver o teu amigo levando uma coça. E assim, quando a gente tá nesse meio, é uma coisa que eu conversava muito com jovens e adolescentes, isso há uns anos atrás, de que com essas influências e nesse meio que vive, ou o sujeito encontra Jesus e muda de vida, ou ele encontra Jesus e muda de vida. Não tem jeito. Não tem outro caminho. Eu não estaria vivo, cara, se não fosse por Jesus. Eu não estaria aqui, eu tenho certeza. E o Robson conta, ele fala assim, que se ele tiver que apanhar por cada alma que ele ganhar, ele tá enrolado, né? Porque vai chegar no final da vida, ele tá desconfigurado. Desconfigurado já. E que testemunho maravilhoso que ele tem pra contar da tua conversão e ele, né? E ele pra ele contar. Foi uma peça fundamental. Porque foi realmente um amigo que me levou pra igreja. E eu querendo tirar ele, né? Ele, exatamente. Ele me levou pra igreja. E ali eu comecei minha caminhada. Eu via, eu falava pra ele, olha, na igreja eu até vou, mas eu não vou usar terno, não. Eu vi os irmãos de terno, só todo mundo de terno, tem que usar terno lá. Falei, não vou usar terno. Né? Deu um mês. Eu lá na loja comprando um terno pra usar. Gravata, terno, nos congressos, viajando. Um mês depois, sai todas as blusas e entra. Literalmente. Não, é automático, é um meio, tu vai sendo influenciado. Eu nasci na Assembleia
uma boa parte da minha vida eu queria imitar Silas Malafaia, Marco Feliciano, queria usar coletinho, Tudo suspensório e tal. Gideões, Esse é você o já cara. olhava lá, era o guarda-roupa, era o que tava no Gideões, né? Em 2007, Gideões era o auge. Não, Era o aqui auge. aquela musiquinha que tocava de fundo. De fundo, né? Yane. Eu lembro, Aquilo lá é- a minha sogra hoje era minha amiga, assim. Tá todo mundo cuidando de mim. Todo mundo cuidando de mim. Eu ia pra casa dela assistir pregação de tarde. Trabalhava no Black & Decker nessa época. Saía 3 horas, ia pra casa dela assistir pregação e ficava lá, conversando sobre a palavra. E hoje eu sou casado com a filha dela, que é a Valesca. Olha, Olha Pra você só. ver. E eu já conhecia a Valesca também. E é interessante, assim, o processo de Jesus nas nossas vidas, né? É completamente diferente do que... A gente, é o que a palavra diz, a gente faz os nossos planos, mas a última palavra é que vem de Deus, né? é de Deus. É só Deus, é só Deus. Esse irmão, né, o Robson, a gente tem pouco contato, Aham. mas ele foi fundamental. Foi fundamental. E hoje eu vejo, né, os jovens que estão na igreja, eu me vejo. Na hora que eu vejo alguns adolescentes lá, eu falo, cara, eu era igual a você. Da mesma forma. E Jesus chegou, mudou tudo. Mudou tudo. Eu queria muito pregar. E na Assembleia, assim, eles são muito incisivos, né? Sim. Então, eu tinha as camisas cheias de morcego, aquelas coisas. Aí o irmão já ia me dar o discipulado. Ele falava assim, ó, essa aí você não pode usar, não. Eu sou bom pra seguir direção. Cara, se me deu uma direção, eu vou seguir. Vai até o É fim. aquilo ali. Sim. Peguei as camisas, joguei tudo fora, né? Já fui trocando. E dali a pouco, os irmãos corajosos já falaram, você vai dar uma palavra no culto hoje. Eu falei, palavra? Palavra. O que eu vou falar? Uma saudação. Uma saudação. Mas o saudação bom- é 3 minutos, 3 irmão. minutos. Mas E para não ficar só nas minhas palavras, Mas o bom é que, assim, o Espírito Santo, ele fez tão bem feita a obra, né? Que, como você disse, não tinha resistência. Não. Quando alguém ensinava, ó, muda isso aqui. Porque quando a pessoa, ela vai encantada pela estrutura, você pode falar o que for. Ela tá encantada pela estrutura, ela não vai mudar. Mas quando é o Espírito Santo que faz a obra dentro, É meu irmão, orgânico. você pode falar o que for. Flui com A pessoa vai Deus. para assim, nossa, é verdade, eu preciso verdade. melhorar nisso. Nossa, Cara, isso tá foi errado. totalmente orgânico. Acho que a palavra é essa, sabe? Orgânico. Foi Sim. natural. Aham. E Deus colocou uma outra pessoa no meu caminho. E no do Robson também depois. Que vocês têm que trazer ele aqui, cara. O Stanley. Stanley César. Não sei se vocês conhecem ele. psicólogo? O psicólogo. Ah, todo mundo Você é a segunda pessoa que fala pra trazer Eu ia ele. responder na caixinha de perguntas. Quem Pois que é. vocês perguntaram lá, só que não deu tempo. Depois a caixinha saiu e colocar o nome dele. A gente já tá... O Stanley é meu melhor Organizando pra amigo. trazer. Ele é. Até hoje, meu melhor amigo é o Stanley. O Stanley, ele Já ouvi cuidou esse de nome, mim. fora essa outra pessoa que Na falou verdade, pra gente. eu não sei se eu tô enganado. Ele tá na Madureira do pastor Zeni. Ozeni, né? Isso. A minha irmã, ela é casada com o Gabriel, o filho do pastor Zeni mais novo. Então, assim, querendo ou não, eu conheço o Stanley assim, um pouco mais de longe. Sim. Não muito pessoalmente, mas... Ah, então tu já. Eu já ouvi falar, mas você vai conhecer como ele é. Vai fazer igual o isso- Jó. Não, eu já vi ele algumas vezes. Eu vi ele na igreja, no casamento da minha irmã. E parece ser uma pessoa muito bacana, mano. Conhece ele, Léo? Não, assim, eu já ouviu falar? já ouvi falar. E assim, a gente tá falando aqui de Assembleia de Deus, como que a Assembleia de Deus, ela é incrível na questão de preparar as pessoas, Sim. né? O sujeito entra, se converte e ele fica, além do processo do Espírito Santo, ele fica encantado com tudo aquilo, porque é de imediato. É. O cara começa a ver o pregador, ele quer. O pregador assembleiano, ele a gente fala, como é que a gente fala? Oh, meu Deus. Estuda isso na teologia e fala que ele é. Esqueci, existe um termo. específico. Dá um exemplo. Aí a gente tenta lembrar. Não, eu vou passar para um outro ponto do pastor, né? A palavra é forte, Sim, sabe? Ele é eloquente. eloquente. E aí aquilo ali chama muito atenção. Às vezes a gente até assusta, né? Até assusta e tudo mais. E tu é influenciado. E aí esse é o ponto. Que aí tu começa a descobrir a tua vocação. Sim. Se tu é influenciado, E aí tu descobre a tua vocação e tu começa a perseguir. A Assembleia tem isso. Sim. Tu começa a perseguir aquela vocação. Tu quer pregar, tu quer Exato. participar. E aí tu vai... Aí é o ponto que eu quero chegar. Tu vai sendo forjado
às vezes ali no facão, né? Tu vai sendo forjado a gente fala lá na minha cidade, no meu estado é teçado. Tu vai sendo na marra. Na marra. E vai aperfeiçoando, quando tu vê, tu entendeu que é aquilo a tua vocação e vai seguindo. É desse jeito, Léo. Cara, você falando disso, assim, eu fico lembrando, né, daquela época. Passa um filme na cabeça da gente. Naquela época da conversão, lá atrás. Eu achava incrível como que até meus 18 anos eu não tinha escutado nada de Bíblia. Uhum. Eu não sabia nada. Quando tu te converteu, tu tava fazendo o quê? Trabalhando? Eu trabalhava, eu sempre trabalhei. Desde os 14 anos, eu trabalhei no Probem. Sim. Não sei se você conheceu o Probem, a FET hoje, né? Hoje. Trabalhei lá e de lá eu fui trabalhei numa outra empresa de motores elétricos, aprendi a mexer com a parte elétrica, me tornei eletricista. Trabalhei por vários anos da minha vida como eletricista. E lá na Black & Decker, quando eu fui pra lá, nessa época que eu converti. Entendi. Na Black & Decker. Então eu trabalhava lá na produção, esse amigo me chamou pra ir, eu comecei a ir, gostei demais, e lembro que eu tava lá. E era um lugar que eu tinha tempo. Eu trabalhava no turno da noite, então eu ficava na guarita, que não tinha quase movimento, eu punha mensagem do Paulo Marcelo, Marco Feliciano, e ficava assistindo ali, vendo, e era muito, gostava demais. Eu pensava, gente, como que eu nunca escutei nada disso? Sim. O cara falava sobre Davi e tal. Eu falei, eu nunca ouvi falar de Davi. Não tinha escutado falar de Davi pro assembleiano, né? Porque nessa igreja era normal. O cara venceu um gigante e tal. Pra mim era tudo novo e eu apaixonei pela palavra. Tanto que eu tinha uma biblinha, eu comprei uma bíblia de mão, assim, né? E fui pra um congresso em patrocínio da Assembleia. Aí eu cheguei lá, uma pessoa falou assim, nossa, os irmãos da Uberaba tem toda essa biblinha assim, petitinha. Aí eu falei, deixa. Eu fui na loja na outra semana, comprei uma aplicação pessoal desse tamanho, assim. Foi lá no Davi, não, né? Foi no Davi? Foi lá Foi lá no Davi. Foi lá no Davi. Foi lá no Davi. Davi é uma benção. Foi lá na banca da Bíblia. Foi lá no irmão Davi. E eu comprei essa Bíblia e apaixonei com a palavra. Eu era piolho de escola, Deus te abençoe, filhão. Eu era piolho de escola dominical. Eu não perdia uma. O maior curso de teológico que existe. O maior curso de teologia. Escola dominical. Foi minha base. Escola dominical se tu quer crescer, desenvolver e conhecer a palavra, isso é a melhor ferramenta, é a escola dominical. Fora que tu aprende tudo isso na Assembleia, eu tava na Assembleia, criança, adolescente, jovem, é a comunhão que tu tá ali com todo mundo e tem aquelas disputinhas, né, lembra? Aí eu falo assim, o irmão falava assim, o texto tá no livro tal, versículo tal, e aí ficava disputa pra ver quem achava mais rápido. Era muito bom. O Stanley, quando eu conheci ele na igreja, não sabia quem era também, e eu tava apaixonado por Jesus. E o discipulado é a coisa mais importante da igreja. Não tem como. Você pode evangelizar, pode ganhar alma, pode batizar. Mas se não tiver discipulado, não tem libertação. Sim. Não tem mudança de vida. E liberta a pessoa. Às vezes ela tem experiências traumáticas, com possessões malignas, a vida inteira. Mas é porque falta discipulado. Cuidado, né? Cuidado, inclusive, existe a visão celular usa isso. Sim. Eu tava falando no telefone ainda há pouco, eu tava falando sobre isso. A visão celular usa uma ideia que eu acho assim magnífica quando se trata desse primeiro contato, que é o ganhar, né? O discipulado, o consolidar e o enviar. Isso. E isso é muito bacana, é uma ideia muito boa. Sim. E funciona. É o método de Cristo. É o método de Cristo. Exato. Mas eles aplicam isso, usando isso como a fachada deles, né? Tipo, o ganhar, Sim. o discipular, o consolidar. E isso é importante no nosso processo, na nossa experiência de fé, né? Sim. Tá falando sobre a questão do discipulado. Meu Deus. E é efetivo. Não tem como eu começar numa igreja e simplesmente ir de domingo a domingo nas reuniões semanais, porque não tem pertencimento. Pode ter uma transformação genuína, mas não vai ter amadurecimento. Não, é difícil. É difícil. A gente pensa, Jesus ele teve aqui 3 anos e pouco, 3 anos e meio aqui nessa terra. Qual foi o método que ele escolheu para impactar a humanidade até hoje? Discipulado. Discipulado. Então o Stanley me discipulou. Eu lembro que ele morava sozinho.
trabalhava na usina e ele preparava lá, tinha uma bicama, umas beliche na casa dele. A gente ia pra lá. Ele pegava, ele imprimia estudo sobre sexualidade, sobre tudo. Ele falava abertamente. A Bíblia fala isso sobre isso e foi me discipulando, cuidando de mim, Foi cuidando ensinando, de mim, né? me ensinando, isso tá errado, o que você fez tá errado, isso não é assim. Falando e apontando o caminho. Como gente, diz aquele versículo, né? Ensina o menino o caminho que deve Ele andar, fez porque isso. querendo ou não, você ainda estava menino na fé. Menina fé, menina fé. Nós não temos uma diferença muito grande de idade, eu e ele. Mas ele tinha muito tempo de igreja. Então ele me ensinou muita coisa e cuidou de mim, apontando o caminho, apontando a direção, as feridas, né? Sim. Ali. E a gente fazia escola de profeta na casa dele, era muito legal. Juntava todo mundo lá, os recém-convertidos, meus Escola de amigos profeta ali. era pra profetizar igual mesmo? na Bíblia lá. Aí ele falava assim, agora é o seguinte, agora eu vou cantar, você prega. Eita. Aí eu pregava, eu te pegava a palavra lá, pegava 10 minutos e pregava. Depois ele pregava e tal, e o Espírito Santo movimentava lá e movia o E ambiente. assim nasceu as conferências. E nasceram as conferências, o mover profético. Foi muito bom. Eu lembro disso como se fosse hoje. No meu casamento, quando eu fui me arrumar, ele morava perto da igreja lá no universitário. Eu fui pra casa dele no mesmo lugar da minha conversão. Sim, é uma pessoa muito especial. Mas vocês vão trazer ele aqui, vocês vão conhecer ele. Casado, vai ser papai de novo. Eu nem falei sobre mim, sobre a minha vida, né, mais íntima. Eu sou casado com a Valesca. Já, esse ano faz 14 anos, nós somos casados, estão 14 anos de casamento, mais 3 de namoro. Então, aí 17 anos juntos já. Tem filhos? Temos 3 filhos, 2 meninos, o Lucas hoje com 7 e o Felipe com 4, e uma menininha que já tá com nosso pai, nós perdemos ela de 8 meses. Deixa eu fazer uma pergunta, já que você Peraí, falou. só um detalhe. São 3 filhos. 3 filhos, a mais velha, que era a menininha, foi a primeira. Ela foi a primeira. Ela foi a primeira. E ela faleceu. Com 8 meses de gestação. Ah, Tava dentro... nascendo, aí o coraçãozinho parou de bater. Jesus. Tava pra nascer, né? Aí a gente tava em Ribeirão Preto, mas já sabíamos que tinha um problema no coração. A primeira. A primeira. Aí tratávamos em Ribeirão Preto. Toda semana eu ia, voltava. Foi um tempo de... Foi um mover de Deus, assim, na nossa vida. A gente não tinha condição nenhuma. Mas, com 8 meses, parou de bater. Aí teve que o médico perguntou, vocês querem ir embora com o neném morto ou vocês querem induzir o parto? Eu falei, não, induz o parto. Ela teve um parto normal, muito difícil, eu assisti, muito traumatizante. Acho que foi o pior momento da minha vida, foi aquilo ali. Pior momento. E aí eu voltei de Ribeirão Preto pra cá, minha esposa, em estado puerperal, acabou de passar por uma cirurgia e a funerária atrás com um caixãozinho de menos de 1 metro. Santo Deus. Foi terrível, cara. Terrível. Aí depois veio o Lucas. Ela, depois de 2 anos, ela falou, amor, eu quero ser mãe de novo. Eu falei, eu quero ser pai de novo. Esses problemas grandes, assim, ou eles unem o casal demais, ou acaba o relacionamento. Tudo, né? Acaba tudo. Ah, sim. É verdade. E aí tem uma tendência de unir. E aí ela quis mais. Unir, né? Veio o Lucas, nosso mais velho, depois veio o Felipe, e agora eu até queria mais um, mas ela encerrou, falou, não quer mais não. Em casa, eu e minha esposa, nós temos 2 também. E 2 vai também? fazer 7, que é o Davi. Nós estamos alinhadinhos, então. Aqui em casa a gente tem vontade também. E o Pedro, que é uma gracinha. É mais novo. Mais novo. Tá novinho ainda, cheirando a leite. Vai fazer 9 meses. Nossa, que bom. Que bom. Meu Felipe fez 4 anos agora também, tá pequenininho. Isso é muito bom. Tô apaixonado E por como isso. é que é assim? Praticamente eu vou pular lá pro meio da conversa. Vai conduzindo. Qual que é o desafio de ser pai, marido e pastor? Meu irmão, é desafiador. Esses dias me perguntaram na igreja assim, pastor, como que o senhor dá conta? Aí eu falei, eu não dou conta. Eu ainda estudava ainda. Tava na faculdade, tava terminando a faculdade. Tá em tempo integral na igreja ou Não. trabalha fora? Não, eu trabalho, eu tenho meu escritório, né? Eu tenho meu escritório, Trabalho no escritório. Família. Marido, pai, empresário e a igreja. e a igreja. E nós temos muita demanda na igreja. É muita gente para servir. E isso é que eu amo. Eu amo Muita me doar gente também mesmo. pra instruir, né? Instruir, eu amo me doar, me servir, assim, servir os irmãos. Aí a gente vai, dentro desse assunto,
como que surgiu a Lagoinha? 5 anos já, né? Mas como Sim. que surgiu? Na verdade, como é que foi essa transição de Assembleia de Deus para Lagoinha? Ou teve um outro local? Foi muito difícil. Porque Imagina. quando eu converti, eu virei assim, eu fiquei muito radical também. Eu era totalmente do mundo, mas eu cheguei, achei que todo mundo era um anjo na igreja, então eu tinha que ser daquele jeito ali. Eu fiquei 6 meses sem namorar, sem nada, porque eu achava que as meninas da igreja também eram totalmente diferentes, né? Até jeito de conversar, eu nem sabia como é que funcionava as coisas. E aí eu mudei totalmente. Então eu fiquei muito religioso. Significar, né? Fiquei muito religioso. Ao extremo. Ao extremo mesmo. Você pensava que um cara que era extremo era eu. E aí eu fiquei na igreja 12 anos. Aí eu me batizei. A Assembleia ela tem a hierarquia, né? Cooperador, diácono, presbítero. Sim. Então lá na Assembleia eu era presbítero e dirigente de congregação. Da congregação que eu converti, que era do Bar de Lourdes. Aí tem um evangelista para poder Evangelista, virar pastor. E eu dava aula na escola dominical, tinha várias atribuições na diretoria da igreja. Então era denso também meu trabalho lá. E o pastor Elton, que é o meu pastor hoje, um abração pra ele também, pode mandar abraço? Então, Claro, à vontade. abraço pro meu pastor, eu amo ele demais, homem de Deus, assim, muito corajoso. Inclusive, queremos você aqui, Tem que pastor. trazer ele, tem que trazer ele. O homem, assim, ele, a esposa, a pastora Vera já conhecia minha esposa de criança, e o pastor Elton eu conheci quando eu converti. Então a gente fazia cruzada junto. Eu não sei se vocês conhecem o irmão da Assembleia, chama Sérgio Azevedo. Ele é visionário. Visionário. Ele já é mais de idade, assim. A filha dele canta, a Sueli Azevedo, o filho, todo mundo na família dele canta. Conheço. Ele é pai do Jairinho. Pai do Jairinho. Sim. Lembrei agora. Eu tô assim, gente, esse nome Ele é pai do não. Jairinho. Esses dias Jairinho é ele tava aqui baterista? porque a gente tava fazendo um projeto dele, né? Mas conheço sim. O Sérgio Azevedo é o pai dele. Inclusive, muita gente boa. Gente boa demais. A gente fazia cruzada nas ruas junto e tal. E o pastor Elton nós sempre junto trabalhando. E quando a Lagoinha veio, o pastor Elton, ele já dirigia a igreja. Ele tinha o ministério dele, que era a Assembleia de Deus ID, que ele dirigia. Já toquei lá. Você tocou lá? Toquei lá uma Começou vez, com 8 pessoas daquela igreja, um GC, uma célula. E a igreja foi crescendo e tal. E a Lagoinha entrou com um processo de expansão, chamado Lagoinha Global, que é a convenção da Lagoinha hoje. E começou a plantar, né? E começou a nascer Lagoinha em várias cidades. E aqui não tinha. Não tinha. Então foi feita uma ponte, né? Eles entraram em contato, vieram aqui, o pessoal da Lagoinha. Mas a Lagoinha... Mas nesse tempo você já tava Não. Não, porque antes, como era Assembleia, né? Isso, era da Assembleia. E eu pregava lá na ID. Mas a do pastor Elton era Assembleia. Era Assembleia. Também. Assembleia de Deus. Assembleia ID. Assembleia ID. Eu ia lá pensei ministrar. que nessa época você já tava lá. Não. Por ser Assembleia. Só que eu sempre... Eu era eletricista, então eu sempre ajudei. Precisava de fazer alguma coisa e o pastor Elton me ligou. Depois que eles vieram, né? Eles fazem uma sabatina, um processo bem rigoroso que a Lagoinha tem. E aí eles falaram, olha, é o seguinte, para vocês virarem Lagoinha, vocês têm que abaixar a placa e ficar 6 meses sem placa nenhuma na igreja. Para desligar a imagem. Sim. Aí ele falou, olha, se é para baixar a placa, eu vou mudar de local. Que é melhor. Eu fico sem placa lá. Aí ele me ligou. Falou, Rodrigo, você pode me ajudar a fazer um orçamento? Eu falei, de jeito, você pode fazer um orçamento para mim? Vou mudar de prédio, preciso fazer fiação, fazer um monte de coisa lá. Eu falei, não, pastor, vamos lá olhar. Aí eu cheguei lá, falei, pastor, eu posso fazer uma oferta? Eu não quero receber não, quero ajudar o senhor. Ela falou, meu filho, igreja? Legal, Igreja? Aí eu fui servir a igreja. Eu era da Assembleia, mas eu estava servindo a igreja lá. E eu fui fazer a instalação lá no Orlando Rodrigues da Cunha, que foi a primeira, lá no Leblon. Foi a primeira Lagoinha. Fui fazer a instalação elétrica lá, ajudando ele. E os irmãos da Lagoinha vieram dar treinamento. Eu falei, pastor, eu posso assistir? Eu posso ver? Com sede de conhecimento. De conhecimento. Ele falou, pode. Então eles vieram dando treinamento, passar a visão da igreja. E quando eu vi a visão, eu falei, é isso. É isso, bateu. A visão da Lagoinha alinhou é muito bonito. com aquilo que... nessa época eu já era um assembleiano, só que um pouco diferente. A minha mensagem era diferente. O Léo falou do impacto do pregador, da eloquência, né? A minha mensagem era diferente, né? Tinha os momentos de eloquência também, mas um pouco diferente do normal. E a minha visão era um pouco diferente. Pastor, eu ouvi recente isso. Eu tava pregando e terminei de pregar, uma pessoa falou assim,
Você tem certeza que você veio da Assembleia de Deus? É porque é uma marca, né? É a mesma coisa olhar pra mim com brinco, cabelo. É completamente diferente. Ele nunca foi da Assembleia. E o que pegava muito pra mim? Porque eu não podia ter esse momento aqui, né? Era uma proteção muito grande que a igreja tinha, mas eu não podia sair. Era um pouco fechado. Eu não podia sair pra ministrar, eu não podia... a gente tá aqui. Socializar com outras denominações. E eu entendia que a minha geração, a nossa, é uma geração que vai estar promovendo isso. Porque antes da santificação vem a paz com todos, né? Isso. E a santificação, a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Antes vem a paz com todos. Esse momento aqui, eu via que, na visão da Lagoinha, era um momento que eles prezavam por aquilo, né? Eu falei, pastor, eu vou te ajudar. Aí era 2 horas da manhã, mexendo com caixa, e aquilo queimando meu coração, e eu falei, nossa, eu preciso começar algo novo, eu preciso zerar a minha vida, e eu preciso entrar nessa visão, mesmo que seja do zero. Aí um dia a gente estava trabalhando lá, lembro que meu celular estava em cima da mesa, e a pastora Vera foi pegar o celular, era o mesmo que o do pastor. E eu tava em cima do andame junto com o pastor, amarrando uma caixa. Uhum. Aí ela pegou o celular, que era o meu, tava com a senha do dedo, né? E ela fez a senha dele. Destravou meu celular, era a foto da Valesca. Ela falou, uai, Welton, o que a foto da Valesca tá fazendo no seu celular? Ele falou, não, esse celular não é meu. Não, meu tá aqui. Então era o mesmo celular, a mesma capinha, senha. A mesma senha. Eu falei, pastor, é muita coincidência. Vejo sinais aqui. Jesuicidência. Vejo sinais. Aí eu gostei demais da visão. O pastor, eu já conheci ele há muito tempo. Homem de Deus demais, sempre vi isso nele. Já vi, né, já aconteceu pessoas vomitarem, assim, ser curadas instantaneamente, com ele orando mesmo, vomitar, colocar o câncer pra fora. A pastora Vera, desde sempre, a Bíblia dela toda riscada, escrita, anotada. Então, já eram referências. Eu conversei com a minha esposa, que nasceu na Assembleia, né? Uhum. Ela falou assim, não, eu tô com você, que você decidir a importância de o homem tomar posição em direção. Olha que legal, já era até um sinal ali, porque tem aquele negócio, né? Quando a mulher não concorda, não. Aí acabou. Acabou. Então a paz já tava reinando. Paz reinando. E meu coração em paz, eu conversei com a minha liderança local. E era o pastor Daniel, na época advogado também. Você deve conhecer ele, estudando no IUB também. Eu falei para o pastor, isso era fevereiro, quando a igreja começou aqui. Fui na inauguração, depois não voltei mais. Fui só na inauguração. E eu falei, pastor, eu vou ficar aqui até agosto. Então fiquei 6 meses na igreja. Nesse período, eu quero ajudar a preparar pessoas, treinar pessoas para que faça o que eu faço hoje. Eu não quero deixar a igreja na mão de forma alguma, então vou passar por esse período, o senhor já está sabendo, em agosto. Tinha construção também, obra, a gente está fazendo muita obra, muita construção. Foi a época da emancipação da Assembleia de Deus, do pastor César aqui na cidade. E aí foi acontecendo, né? E eu falei para ele falou, não, tudo bem. E eu fiquei 6 meses, a gente foi, aí as pessoas foram chegando, foram assumindo os lugares, eles foram relocando as pessoas, escola dominical, a diretoria da igreja, a congregação que eu era. Depois estava tudo prontinho, falei, pastor, chegou o tempo. Agosto chegou. Eu lembro que era próximo Dia dos Pais, minha esposa cuidava das crianças da igreja do campo inteiro. E aí foi a festividade das crianças, terminamos as construções, e eu cheguei no pastor Elton, falei, pastor, eu quero sentar, primeira coisa que eu quero fazer, contar a minha história pro senhor. Eu já tinha 12 anos de crente, né? Uhum. E acho que nenhuma pessoa, não sei o Stanley, nunca tinha perguntado qual era a minha história. História de vida mesmo, né? De onde que eu vim, igual vocês perguntaram aqui. De onde que eu vim, apenas o Stanley que sabia. E aí eu falei, quero contar a minha história. Eu fiquei 3 horas sentado com o pastor Elton na casa dele, falando, e ele me ouvindo, acertos, erros. E ele, meu filho, o que importa é a história que você vai construir daqui pra frente. Exato. Sim. Passou, acabou. E nós começamos. Como diz a palavra, né? Melhor é o fim do que o começo, né? Exato. Não importa como você começou. Não. O importante é como você vai terminar essa história. Cara, preguei sobre isso terça-feira agora na igreja. Melhor o fim das coisas do que o início delas. E aí eu cheguei lá, não queria fazer nada. Queria ficar sentado. Pastor, eu não preciso pregar, não preciso de microfone. Quero um tempo para eu ser ministrado.
Aí eu vi, né? A gente é muito ativo nas coisas de Deus. Denis falou isso, eu lembrei de uma frase que eu falei no nosso último episódio. Falei que a direção em que a gente tá é mais importante do que o caminho que a gente já percorreu. Muito mais forte isso aí, hein? É forte, muito cara. mais importante do que forte. É muito mais importante do que todo o caminho que a gente percorreu. Então é isso, a gente vê isso nesse processo. E assim, queria fazer uma pergunta sobre esse tempo de igreja hoje, para além da Lagoinha. Qual que é a visão do pastor Rodrigo, assim, da igreja de Jesus, assim, no Cara, mundo? Eu sou apaixonado pela visão de reino, né? Tudo que eu faço é pelo reino. Eu nunca fui muito preso em placa, em nome, mas o reino mesmo, né? Discipular, cuidar. Eu acho que o maior legado que a gente pode deixar, e pelo menos o que eu prezo, é amar demais. Amar, né? Sabe por quê? Independente de ser pastor, independente de estar na liderança da igreja, quando eu mudei, eu fui pra Lagoinha, eu fui ficar no banco, peguei um colete pro estacionamento, fui olhar carro lá, e os irmãos falavam, mas você é pastor, você não pode ficar aqui no estacionamento. Eu falei, por que não? Claro que eu posso. Mas, servir, né? Servir, mas eu tava amando as pessoas. Amando. Dependente de posição. Então eu acho que... Eu acho que tem até um versículo que diz, maior quem serve, né? Maior é quem serve. Maior é quem serve. Ou seja, se você quer ser grande, né? Você tem que servir. Tem que servir. O pastor Márcio, ele tem uma Jesus máxima. lavou os pés dos discípulos. Exato. Quem não serve, não serve. Exato. Quem não serve, Eu sempre não falo, serve. a gente tem uma única disputa lá na igreja. Só pode ter uma disputa. É ver quem lava o pé do outro primeiro. Isso. Essa é a nossa única disputa que tem lá. Sim. Mas a minha visão é uma visão de amor mesmo, de discipular, de cuidado. Se você procurar meu Instagram, você não vai achar meu nome lá. Você não vai achar Rodrigo, não vai achar, porque eu deixei pro escritório. Eu fiz uma mudança, né? Eu abri do escritório. E meu... Escritório de advocacia. Aí um dia eu tava chegando na igreja, lá na Lagoinha já, depois de um tempo eu já tava com o pastor Elton. Ainda não era... Estava separado, estava para ser separado pastor. Ainda não tinha seu... Não, era presbítero, né? Os irmãos já sabiam, me chamavam de pastor, mas eu sou separado, ainda não sou ordenado. Esse negócio de ser chamado de pastor é engraçado, porque, por exemplo, lá na igreja eu não sou nada, sou só ministro de louvor. Tem gente que pensa que eu sou pastor. A igreja já vê o fruto, então é inevitável, é só reconhecer. Sim. É orgânico. A irmã chegou com um visitante e falou assim, eu quero te apresentar esse aqui, é o pastor do amor. Aí eu falei, pastor do amor, cara? Como que de onde que ela tirou isso, né? Eu pensei, né? Primeira coisa, quem é muito perdoado, muito ama. Se eu amo tanto, assim, se eu tenho essa vontade de amar as pessoas, e pode ser quem for, não tem diferença com ninguém, porque eu fui muito perdoado. E quem mais ama é quem mais foi perdoado. Eu tenho consciência do quanto Deus me perdoou. Então eu amo muito. E eu falei assim, isso vai ser meu Instagram. Então se você procurar, vai estar o pastor do amor. No meu Instagram. Que legal. Ficou a marca lá, assim, na minha, na igreja, né? Então, essa é a minha visão. E tá amar 5 anos lá? pessoas. Ou não? Faz 5 anos esse ano. 5 anos. Aí nesse processo aí, se a gente for reorganizar em ordem cronológica, ficou quanto tempo e a partir de quanto tempo que aconteceu a consagração? Eu cheguei na igreja, foi em foi antes da pandemia. 2019. 2019, 2024, né? 2018, foi em fevereiro, a igreja começou. A igreja faz, agora em fevereiro, a igreja já faz 5 anos. E eu faço 5 anos de Lagoinha em setembro, dia 7 de setembro. Entendi. Então, quando eu cheguei, há 5 anos atrás, eu fiquei sentado, minha esposa estava grávida do Felipe, que é meu menino mais novo, e eu fiquei um tempo ali. Só absorvendo. Só. Quando eu mudei pra Quadrangular, né, que até então era da Sal da Terra, é muito bom ficar sentado e receber, né? Mas quem assim, entende o reino de Deus, sabe que o reino é feito por quem serve? Sim. Chega uma hora que você fala assim, não, tá bom, chega, né? Chega, preciso... E foi rápido. Eu tenho me levantar e fazer. Exato. Eu quero ajudar. E foi rápido. É porque é bom ficar sentado, você recebendo, você fala assim, uau, Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Só que aí você vai só enchendo, né? Só enchendo, exatamente. E o reino não é sobre o quanto cheio você fica, mas é o quanto você consegue transbordar. Transbordar, exato. Quando eu fui pra Ceifa,
Há 10 anos atrás, eu fui pregar na Ceifa era tipo um congresso de jovens. Um culto de jovens que era uma campanha, uma coisa assim. Preguei lá nesse dia, beleza. 10 anos depois, eu fui pregar de novo num evento de jovens na Ceifa. E aí o pastor Wilson Júnior tava lá, ele é pastora Gabi, e ele me olhando, aí eu tava tocando teclado, a gente foi convidado para fazer o louvor, né? E ia ter a pregação. E eu tô lá no teclado, cantando e tocando e tal. Aí, de repente, o camarada lá, que era o líder de jovens, falou assim, agora a gente vai chamar aqui o nosso irmão para trazer uma palavra. Aí o pastor falou assim, você toca e prega? Esse é o bichão, né? Aí eu não toco e não canto nada, nada. Foi muito engraçado isso, porque logo depois Deus começou a me dar uma direção de uma nova estação na minha vida e tal. E eu cheguei para conversar com ele e ele disse assim, cara, eu vou chamar a Gabi pra gente conversar. Aí a gente foi conversar e falou assim, aí ela disse assim, tem tantos meses que a gente tá orando para Deus mandar um tecladista. A gente nunca teve um tecladista. Nossa, olha. E aí eu fui sobre direção. Direção. Aí sabe o que aconteceu? Eu fui e aí é esse processo. Eu primeiro sentei, mesmo eles assim, meu Deus, a gente tem um tecladista agora. Só que eu sentei e fiquei reconhecendo criando raízes, terreno, né? sabe? Sim. Ouvindo a palavra, conhecendo as pessoas e tal. Aí chegou um dia e falou assim, toca hoje e tal. Aí a igreja começou a entender. Sobre isso, Olha sabe o só, que eu penso? cara, que legal. É lógico que nas igrejas existe, cada departamento existe uma necessidade, né? Aí o que eu penso em relação à necessidade e sobre a mão de obra, no caso o serviço. Eu falo assim, você tem uma pessoa que chegou ali e existe uma vaga, uma necessidade? Eu acho que não é tão legal você já ir colocando a pessoa. É melhor você deixar a pessoa ir criando raízes, sabe? Sim. Porque a gente não pode ter uma igreja que toda hora troca. Não pode. Primeiro que as pessoas, elas sentem, né? Quem tá lá sempre, ela vai sentindo de alguma forma, isso vai interferindo. E já continuando engajando nisso, eu queria saber qual que é o desafio de fazer parte do corpo pastoral de uma igreja que, querendo ou não, nacionalmente tem uma importância no país. Na história, né? E agora na Sim. cidade, né? Porque, querendo ou não, vocês... eu já ouvi falar uma vez que teve Lagoinha uma vez. Teve. Só que agora, na verdade, vocês consolidaram. Qual que é esse desafio de fazer parte do corpo pastoral, conciliar e Assim, levar o legado? para mim é muito leve, não é pesado, né? O trabalho pastoral, a minha rotina é muito intensa. Tudo que eu tenho de compromisso durante o dia com a minha família, com o escritório, é muito intenso. Mas o trabalho pastoral para mim é muito natural. Eu sempre fiz esse trabalho mesmo sem ser pastor. Então, para mim, não tem peso. E se tiver peso também, acredito que o pastor Léo também, né, se tiver peso, parece que alguma coisa tá errada. Então não tem peso para mim, não é pesado ministrar, preparar um sermão, cuidar das pessoas, não tem peso. Mas assim, é uma grande responsabilidade. Sim. A Bíblia fala, né, se não me engano é João 3, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então eu sei que é uma vocação, um chamado que Deus tem para mim, tem desde cedo, muito claro isso. E quando eu venho para Lagoinha, então as pessoas já... Na Assembleia, o presbítero é pastor, a pessoa chama de pastor. Isso. Eu já venho com um título, né? Já vem sendo preparado. Preparado. E tanto que eu falei pro pastor, pastor, eu não preciso que o senhor me dê oportunidade para pregar, para ministrar. Não precisa. Eu fico muito bem servindo o ministério. Para mim tá beleza. E eu lembrei que eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, se o pastor Elton me chamar para ir para Lagoinha, eu não vou. Se ele me chamar, eu não vou. E eu contei isso pra ele depois, né? Ele não me chamou. Trabalhei o tempo todo lá. Ele não me chamou pra ir pra igreja. E eu falei, esse é um sinal. Abre parênteses. Pelo contrário, ele falou assim, não vem pra cá. Não. Aí, e ele me contou, depois que eu conversei com ele, ele falou... Eu contei isso pra ele. Ele falou, Rodrigo, o Espírito Santo me deu direção. Ele falou, não chama o Rodrigo pra vir pra cá. Olha que legal. Ele contou. Só que ele disse que ele orava a Deus pedindo, Deus... me dê um casal
para me ajudar. Envie pessoas. Envie o casal. Eu falava nomes. Envie pastores. E ele disse que para Deus ele chegou a falar meu nome. Olha aí. Só que ele nunca me chamou. E eu venho então com esse título, né, de pastor, vou pro estacionamento, olhar carro, tranquilo, fiquei na integração da igreja. Um dia precisou dar uma palavra de oferta. O pastor estava muito ocupado. Você dá uma palavra de oferta? Ô, pastor, na hora, tô aqui. Fui dar a palavra de oferta. Um dia ele precisou viajar para uma reunião da Lagoinha. Você pode ministrar na quarta-feira? Falei, ô, pastor, posso ministrar. E foi natural. Foi acontecendo. Sim. E as pessoas já chegavam, chamam de pastor, e eu já era membro da igreja, e foi acontecendo naturalmente. Veio o projeto de mudança para o Legário Maciel, que é o centro. E ali eu já estava bem do lado do pastor mesmo, porque não tinha alguns outros pastores na igreja, mas não se adaptaram à visão da Lagoinha. Apesar de ser uma igreja excelente, mas não adaptou. Tem gente que não vai adaptar mesmo, né? Nessa época, eu ia no GC do pastor Diego da IEQ Shopping, lá na casa dele, lá no Maria Alice. Amanhã é ele aqui. Ele? Ele que a gente vai... Cara, o Diego é um cara incrível, amigo. Nós conhecemos nessa época de transição minha. Tem muitos amigos na Quadrangular, mas muitos mesmo. Muito mesmo. Claudinei, Thalita, o próprio pastor Diego, então Paulécia. Você deve conhecer praticamente todo mundo que eu conheço. Conheço. Muita gente você conhece. Muita gente, muitos amigos. Conheço o Diego, a Cibele, que já congregamos juntos, já. Sabe? Muita gente mesmo. E aí eu vou pra igreja, né? Tava no GC, e a visão parecida, no Quadrangular, com a Lagoinha. E ali eu comecei a ver o que era um GC. Lá no GC do Diego. Nunca tinha ido na célula. Nunca tinha ido. Eu falei, cara, que legal isso aqui. Relacionamento, todo mundo junto. Isso aqui é um pastoreio. Cuidando do outro, né? Isso aqui é um pastoreio. E aí a Lagoinha veio com a visão de GC. Lá é GC, né? Que fala grupo de comunhão. Não, lá é GC. Grupo de comunhão, grupo de crescimento, gente que come. No exército GC é grupo de combate. Grupo de combate. Pode ser, eles grupo de estão combate. combatendo a carne. Aí eu falo muito também que é o gente que come, GC, né? Porque no final do GC gente tem o que come. Gente que come. Essa é boa. E eu vim, cara, eu comecei. Só falando sobre a questão da vocação, eu gosto muito da ideia da vocação. Eu penso que a vocação é uma maneira que Deus se expressa através da gente. Sim. É a nossa vocação, sabe? Sim. E vocação, uma coisa muito interessante, vocação não é o que a gente faz, é o que a gente é. Exato. É o que a gente essência. É, a essência. Exato, a essência. E a gente, falando, é uma coisa assim muito real, né? A gente consegue perceber, né, Denis? A gente consegue perceber essa vocação, né? E às vezes a gente fala assim, porque o fulano vai ser ordenado ainda, ou ele foi ordenado e tal. Isso daí é um detalhe. A questão do título pastoral é um detalhe quando se tem vocação. Exato. Não, e até mesmo pra pessoa que já é vocacionada, ela não tá se importando se vai ser ou não. Tá. O foco dela é o seguinte, eu quero fazer Jesus conhecido. Eu quero ensinar as pessoas a estudarem a Bíblia. Então, assim, quer criar discípulo, cuidar de vidas. Pastor Diego, você olha pra ele, você vê Jesus na vida dele. E ele é simples, né? Simples, Nossa, amável. eu gosto muito de conversar com pastor. Então, é a vocação. Eu lembro um dia, eu fui conhecer a Matriz. A Lagoinha tem uma instância, chama Instância Paraíso, onde faz encontro com Deus, chama Moriá, tem uns eventos lá. É a mesma da pastora Zanete? É da pastora Zenete. Zenete. E eu fui lá. Logo que eu cheguei na igreja, eu mais um irmão. O Dia, que é um grande amigo meu também, lá da igreja. Ele toca, enfim. Eu sou da Quadrangular, mas eu sou simpatizante da Lagoinha. Cara, não, é porque muitos músicos hoje lá. Não, na verdade... Pastor Eduardo, cara, eu nunca sentei pra conversar com ele. Mas a verdade é o seguinte, ó. Toda vez que eu vou pra Belo Horizonte, que eu vou pra casa da minha avó, dos meus parentes, eu e minha esposa, a gente vai pra onde? Lagoinha. É perto. É pertinho. É perto. Cara, e assim, eles dominaram. Em 2013... bairro, quarteirão ali inteiro. 2013, eu fui para um congresso da Lagoinha, dos jovens lá, que é o... Como é que chama? Do Lucim? Do Lucim. Loucos por Jesus. Mudou? Não, Loucos por Jesus. Não, deve ser o Ministério de Jovens. Não, é Confra Jovem. Confra Jovem. A gente chama de Confra Jovem. O Confra Jovem. Foi muito legal. Foi muito importante eu ter... Aquilo ali foi um divisor de águas, porque eu ainda estava muito novo aqui em Uberaba. Eu cheguei aqui em 2011.
E eu ouvi algumas coisas ali que abriu os meus olhos sobre Minas Gerais no geral, Olha só. sobre trabalhar com juventude e tudo, os E desafios. ele é diferenciado, Não, e o pastor Lucinho é Lucinho, né? exemplo, né, Ele é um nacionalmente. Aí teve ele, aí teve o que inclusive conhecia esse pastor lá no Amapá, num congresso que a gente fez, ele foi para dentro da selva amazônica Olha lá só. pregar com a gente, que é o que canta também, Vinícius Lato. Vinícius Lato, tá nos Estados Unidos. A gente ele colocou foi pra ele lá, dentro né? da, Foi. da, Tá em da Orlando. selva amazônica, cara. Um Olha só. acampamento de jovem lá no meio do mato. E ele foi. E aí, lá em Belo Horizonte, e foi engraçado porque tava rolando o Confra Jovem e ao mesmo tempo tava tendo a final da Libertadores. Olha só. Aí que o Atlético foi campeão e tal, Ronaldinho Gaúcho, toda aquela história. E o povo agoniado, a igreja lotada E lá e todo tem mundo atleticano. falando de. E lá tem atleticano demais. Não, lá é Atlético. A Lagoinha tem um legado muito grande no país. O pastor Márcio Valadão, ele foi um visionário, né? Começou a dirigir igrejas Pô, a lá atrás. simplicidade desse homem, né? Você olha pra ele, É você constrangedor. tem que ficar só calado, e ouvindo, e aprendendo. Nas nossas reuniões de pastores, a gente tem. Quando ele fala, ele dá direção. Meu irmão, eu lembro que eu fui lá na Ezenet. E no dia eu fui na Lagoinha pra conhecer, que eu não conhecia a Lagoinha. Eu já estava na Lagoinha, falei, a primeira coisa que eu vou fazer, vou lá pra Ezenet, vou receber um final de semana lá. E fui. Cheguei lá na Lagoinha, participei do culto, lá de fora fui comer um cachorro quente. Tem umas barraquinhas, já viu lá? Tem umas Sim. barraquinhas lá de fora, fui comer um cachorro quente. E vem o irmão. Lá perto da biblioteca. Tinha uma de frente, assim, a igreja, no morro. Bem de frente. No morro com gradezinha. De frente ao estacionamento. Isso mesmo. E veio um irmão descendo assim. Aí ele parou na minha frente e olhou pra mim. Tem uma palavra pra sua vida. Olha. Deus manda eu te dizer que ele tem um ministério, uma chamada pastoral pra você. E eu, a vida inteira eu escutei isso, né? A vida inteira. Na Assembleia. Só que ali ninguém me conhecia. E Deus pegou esse irmão lá. E eu sou 600 pentecostal mesmo, quilômetros de irmão. casa. Pentecostal mesmo. Pentecostal do manto mesmo. E aí o irmão chegou lá e me liberou essa palavra. Eu falei, cara... Eu lembro que o pastor Márcio, ele ficava pra orar todo mundo, enquanto a última pessoa não ia embora. Ele já com aquela idade, ele ficava no saguão orando por todo mundo. Eu entrei na fila. Olha aí, gente. Pega a visão. Olha o exemplo de... Eu cheguei na fila, eu entrei pastoreio. lá. Fiquei lá na fila. E ele lá na fila. Todo mundo, era um dos últimos. Ô, pastor, eu queria tirar uma foto com o senhor. Falei assim, né? Nem pedi pra ele orar. Aí ele colocou a mão no meu ombro, falou assim, com a vozinha dele, né? Pai, que quando o seu filho descer daquela montanha, esse jovem, ele desça de lá transformado. Aí eu saí de lá e fui pra estância. Quando eu chego na estância cada quarto tem um nome. Meu quarto era transformação. Olha. Eu falei, gente, isso aqui tá muito profético. Aquilo lá mudou minha vida. O Moriá foi um divisor de águas mesmo na minha vida. Aí eu vim de lá pra cá já com a convicção que eu tinha que trabalhar com o meu pastor mesmo. Trabalhar com o pastor Elton, ajudando ele, porque ele realmente não tinha pessoas pra estar do lado dele, pra ajudar a cuidar do povo que tava chegando. E aí, a partir desse dia, virou a chave, acho que deu mais uma virada, Léo. Deu mais uma virada, assim. E nós começamos a trabalhar junto e mudar. Aí a igreja mudou de local, foi pra Carangola, fizemos um culto, veio a pandemia, fechou tudo. Ixi. Eu falei, pai, que isso? Estamos aqui com aluguel caro pra pagar, no centro da cidade. Lá no centro, né? Fez Lá é grande. 2 cultos, fechou tudo e ficou fechado um tempo, né? Ficou. Aí foi nessa época que eu falei, agora que eu preciso fazer o que eu aprendi lá na estância, né? Colocar em prática as palavras que eu recebi. Nós pegamos um celularzinho, colocamos lá na igreja e fomos pregar o celular. Não ficou um mês sem pagar o aluguel, um mês sem atrasar o aluguel, nem um mês. A igreja depois voltou, espaçamento. A pandemia foi um tempo onde todo mundo experimentou da provisão de Deus, né? Todo mundo experimentou. Foi o que Deus fez e a gente dividia, porque o pastor, ele sempre foi integral no ministério. Só que como é que faz, né? Uhum. É muito difícil. Nem todo mundo que vai na igreja contribui. Nem todo mundo tem o entendimento de pertencimento, né? Exato. Tem muita gente hoje que é só pertenço, consumidor. então, Vai lá pra consumir. Exato. Consome, mas a igreja paga aluguel, a igreja tem ar-condicionado, a igreja tem energia.
E nós dividimos muita coisa nesse tempo, sabe? Eu acho que esse entendimento, quando a igreja ela entende sobre a questão desse princípio, a igreja precisa de dinheiro para manutenção da viúva e do órfão e do necessitado, precisa de dinheiro para manutenção do prédio, precisa de dinheiro para manutenção dos eventos que vão atrair mais pessoas para o reino. Então, quando a igreja entende, tudo flui mais. Flui demais. Flui demais. E não é uma questão de aquela ideia de, olha, você precisa fazer isso daqui, porque senão não, é natural. Vai cair maldição. Foi igual o ministério pastoral. Olha, pra gente se deixar, a gente fica aqui, final, né? Fica aqui, o ó. aniversário aniversário a gente fica aqui às 4 horas aqui, podcast. Eu lembro, na nossa conversa, se eu não me engano, a gente tava falando alguma coisa relacionada que hoje o seu foco ministerial é na questão de casais, não é? Isso, é famílias. Famílias, isso. Vamos fazer um breve resumo. Vamos. Para poder a gente... Vamos falar sobre isso, então. Final. Bora lá. Posso falar? Fica à vontade. Bom, a Lagoinha, ela tem um ministério de casais, né, que ele se expandiu. Antigamente, a igreja tinha um ministério de casal. Hoje, o entendimento é que temos que cuidar das famílias como um todo. Então, desde a criança até o vovô, né, quem tá namorando, quem tá noivo. Então, o pastor Márcio, debaixo da visão dele, foi criado o Lagoinha Gerações, que é o ministério que cuida de todas as gerações, desde o pequenininho até o grande. Então, todos os ministérios da igreja que envolvem criança, pré-adolescente, adolescente, que lá é bem dividido. Então, tem kids, vai ter ali 4 idades em salas separadas. Adolescentes, uma sala separada. Pré-adolescentes, uma sala separada. O Legacy, que são jovens já mais adultos, já um ministério separado. E todos esses ministérios estão debaixo do Lagoinha Gerações. Então nós acompanhamos, é um guarda-chuva que acompanha todo mundo. O Gerações, ele tem 7 cursos, que é parecido com a Universidade da Família. Sim. Né? O curso de homens, o curso de mulheres, o curso de casais, que é o Bem Casados, o curso de noivos, que é a escola de noivos, Começando Certo, que é o de namorados, escola de pais, curso de adolescentes. Então tem vários cursos ali que nós abrimos as inscrições e as pessoas fazem. Aí nós começamos com o curso de mulheres e de homens. Foram os primeiros cursos lá atrás que nós começamos. Já foram 4 turmas, já vamos para a 5ª turma agora. E eu comecei a cuidar da parte dos homens, bem parecido com o Homem ao Máximo, da Universidade da Família, mas com literatura própria. E minha esposa com o Ministério de Mulheres, cuidando das mulheres ali no Gerações, que tem um Ministério de Mulher próprio também da igreja, que é o Shine. E ali a gente dando aula, ensinando, dividindo a nossa história. Veio o curso de casais e o curso de noivo. Então são 7 cursos. Mais os atendimentos que nós fazemos também. Aconselhamento pastoral, está sempre junto, marca os atendimentos, faz e acompanhamos desde o menorzinho da família até o maior, porque o pai tem o filho dele, o bebê do berçário, às vezes ele tem 3 filhos, o outro tá lá no 4 aninhos, e o outro já é um adolescente, todo mundo é a mesma família, e ele é o homem, ela é a mulher. E precisa da mesma linguagem. Todo mundo precisa falar muito a mesma linguagem, então cuida como um todo da família. Então, o ministério, ele não é um ministério de casais, é um ministério de famílias. Justamente por isso, aí fazemos conferência, organizamos tudo. Agora, em fevereiro, nós vamos abrir as inscrições para o curso de homens e mulheres. Então, é aberto para a cidade, para todo mundo. Faz a inscrição, fica ali pelo menos 3 meses. Vai dar ali 3 meses, 3 meses e meio, quase 4 meses, fazendo o curso uma vez por semana lá na igreja. E são matérias para o homem e para a mulher, para forjar caráter mesmo, direção. É um discipulado forte. Discipulado para homem tem que ser um discipulado bem forte, né? E ali nós falamos sobre tudo. Sexualidade, paternidade, orgulho, ira. Tudo que vocês pensarem a respeito de comportamento do homem, nós falamos lá, abordamos tudo. Temos o Ministério de Homens também na igreja, que é o Máximos. Hoje eu cuido mais desse ministério, mas já tem o Igor, que é um grande amigo lá da igreja também, que já está junto comigo. E fazemos alguns eventos. E toda segunda-feira oração com os homens na igreja, às 6 horas da manhã.
A gente tá ali com os homens, trazendo eles para esse tempo de busca. Então, segunda-feira, toda segunda, 6 horas da manhã, tem um grupo de homens na igreja orando. A minha esposa, agora também no curso de mulheres, a mesma coisa. Fala muito sobre mesa, né? Experiência da mesa. Fala muito sobre relacionamento, sobre diálogo. E nós vamos trabalhando a família como um todo. Gerações é um guarda-chuva muito grande. Eu queria fazer uma pergunta, antes, pra acabar. Eu não sei se o Léo vai querer fazer uma também, mas... A minha pergunta, pra finalizar, seria... Qual que é o maior desafio de ser um pastor nos tempos atuais? Cara, nos tempos atuais, hoje, o maior desafio... Eu posso falar sobre os meus, né? E posso falar no desafio no geral. Mas hoje eu vejo que eu nunca tive essa chama sempre queimou dentro de mim, nunca apagou, né? Do pastoreio. Mas eu vejo hoje que muitos pastores não resistem, sabe? Às ofertas, às propostas. Então acho que a lealdade hoje é um desafio muito grande para um pastor. Lealdade, fidelidade. Às vezes você vai tomando um patamar muito grande, você perde a sua essência, seu olhar empolga, sai né? de Cristo, vai para outros lugares. Então o seu desafio, meu irmão, é ser o mais parecido com Cristo possível. Esse dia eu estava escutando alguém falar que pastor é pastor, pastor não é pasto, né? A pessoa não come do pastor. O pastor ele só dá direção, a palavra que é o alimento, né? Então, acho que o maior desafio é esse, a lealdade a Cristo, a fidelidade a Cristo e não deixar a vaidade entrar no coração. Porque se a vaidade entrar, se o orgulho entrar, o orgulho é a raiz de todos os outros pecados. Desde de sempre. A raiz sempre foi o orgulho. Sempre foi o orgulho. Então eu acho que esse é um grande desafio. Como um jovem pastor, trabalho muito isso. Muito bom. E Léo? Pastor, agora pra gente finalizar, deixa uma palavra, uma reflexão para esse tempo. A gente está falando eu quero pegar esse gancho do Denis, um pastor que o senhor consegue enxergar os desafios dessa geração, desse tempo, de como ser pastor, mas agora uma palavra para esse tempo. Cara, eu acho que a palavra para esse tempo eu falei muito na terça-feira e pegar emprestado, né, um pouquinho dessa palavra. É você viver com o foco na frente, com o foco em Jesus. É vinho novo mesmo. Deus, ele não deita vinho novo em odre velho. Não adianta. Se o odre for velho e o vinho novo descer, vai estourar, vai arrebentar, não tem como. Então, hoje, eu preciso literalmente esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão diante de mim, cara. Sabe? Viver prosseguindo pro alvo mesmo. Aconteceram muitas coisas boas lá atrás na minha vida. Muitas coisas ruins também. Tanto as boas quanto as ruins passaram, meu irmão. Eu não posso viver das glórias passadas. Não posso. Então agora é vinho novo. Deus tem coisas novas para nós. E o meu maior desejo é que esse tempo seja um tempo mesmo de discipulado, de derramar amor na vida das pessoas, de um cuidado genuíno mesmo, sabe? Genuíno mesmo. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar como o Jesus mais próximo que elas conhecem. Tem que ser assim. Não tem jeito. Eu sou o Rodrigo advogado, sou cristão também. Eu sou um advogado cristão, sou um pai cristão. E ser pai, você sabe que é uma responsabilidade muito grande. Eu sou um pai cristão, eu sou um marido cristão. Por onde eu vou, eu sou um Rodrigo que é uma cópia de Jesus. Então, essa é uma reflexão que eu queria deixar. Não tire os olhos do amado, é pra frente. Foca nele. Não olha pra esquerda, não olha pra direita. Se nós tirarmos o olhar dele, mano, é odre velho. Uau. E o vinho novo não. Parece até que a gente desce. tá no culto. Não, mas é muito bom esse ambiente, né? Cara, a gente fica aqui umas 3 horas conversando. É casa de Deus, né? É a casa de Deus. Betel. Então, eu quero... Que não fique só no meu Que não fique... Não, agora eu quero fazer uma pergunta também. Tá. Pode? Só pode fazer uma pergunta, mas essa reflexão muito boa a gente não perder Jesus de vista. Não pode. Não fazer atalhos, não fazer um outro caminho, não perder Jesus de vista. Que a gente siga sempre nessa trilha.
É ele. O convite sempre foi para olhar para ele, desde o deserto. Parafraseando o Eduardo. O Eduardo tinha uma pregação lá na igreja que eu brinquei com ele muito, porque ele enfatizava muito permanecer. Ele fazia desse jeito, né? Que as pessoas, elas não permanecem. Exato. É o que vocês estão falando, elas não permanecem. Tem que permanecer, cara. Qual que é a pergunta? Exato. A pergunta é como é que vocês me acharam? Sim. Foi Eu falei seu Deus, boletim da polícia que eles boletim do Aí tu era o advogado lá, peguei, né? Era o advogado. Cara, eu não faço criminal. Na verdade... Porque eu conheci o Denis, eu já te vi cantando já algumas vezes. O Daniel... Você cantou na Lagoinha? Eu Já ou não? cantei na Lagoinha. Assim, como diz a minha esposa, né? Eu sempre toquei em muitas igrejas, né? Antes de ir pra Quadrangular, porque eu tenho esse ministério... Sim. É itinerante que fala? É itinerante. De ir tocar, ministrar, né? É a minha vocação. Então acabou que eu já ministrei na Lagoinha antes de algumas vezes antes de ir pra Quadrangular. Mas na verdade eu te conheci porque o Daniel da Valéria. Sim. A gente tem amizade, né? E a gente tocou muito tempo lá no Ministério da Igreja. Sim, eles tocaram lá. Então, assim, o vínculo que a gente construiu lá na igreja meio, não se perdeu. A gente se encontra nos lugares, tem um papo bom, É uma massa piada demais. boa. Aí ele falou assim, eu vou te indicar um pastor top. Que é impossível o papo não fluir. E realmente, flui Daniel, mesmo, cara. muito obrigado, viu, pela sua indicação. Eu tenho certeza que esse episódio vai edificar muitas vidas. Sim, eu creio. E assim como já tem edificado a minha, porque foi muito bom o papo. Esse ambiente aqui, eu tenho certeza que é onde Deus ele estabelece ele. Vocês acertaram muito no nome do podcast, né? Betel. E foi uma coisa muito de Deus. A gente gastou muito tempo pensando porque tinha que bater, sabe? Aí um dia a gente falou assim, vamos comer uns peitinhos, vamos. Aí pegou a família dele, a minha família, a gente foi para uns peitinhos. Sentamos lá e vários nomes, né? Aí surgiu o Betel. E sabe o que é o mais lindo? Ceifa, Lagoinha, Quadrangular, A ideia a mesma mesa. É a mesma mesa. Mas esse é o intuito, é o propósito. É reunir a igreja de Cristo, independente de como se veste, como fala. Mas o foco, o alvo é o mesmo. Os irmãos falam na igreja, falam, como é que você cumprimenta aqui? Eu falo, depende. Tem hora que eu falo paz do Senhor, tem hora que é paz de Deus, tem hora que é graça e paz, tem hora que é paz, tem hora que é e aí. É espontâneo. Do jeito que me cumprimentar, eu cumprimento. Exatamente. Não tem isso. É todo mundo no mesmo lugar. Pastor, quero agradecer sua presença, a sua disponibilidade de estar servindo, porque, querendo ou não, isso é uma extensão lá do servir Sim. de vocês, porque Com aqui certeza. a gente está servindo outras pessoas, outras vidas, e muita gente com certeza vai aprender. Eu quero agradecer você que ficou até agora. Eu vou passar pro Léo e finalizar, né? Vai, Léo. Vamos ver se ele é assembleiano mesmo pra gente terminar. Vamos ver. Cada um da harpa aí. Eu sei. Nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo. E assim ninguém. Grande estilo.